Fala, meu povo, como vocês estão? Feliz 2025 para todo mundo, primeiro vídeo do ano. Nesse vídeo vamos falar de UFC, né? Primeiro fazendo uma breve retrospectiva aí do ano de 2024 e o que esperar para esse ano de 2025, tá? Confesso que eu tô bem empolgado. Antes de tudo, dá like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder as próximas notificações. Deixa seu comentário também do que você está achando dos vídeos aqui do canal, tá? Falando primeiro da temporada, né, de 2024 aí pro Brasil no UFC. Vou falar mais de Brasil, tá? Vou focar muito no Brasil aqui nos vídeos. Quando for falar de UFC e MMA, né, e tal. A princípio, vou falar mais do UFC porque é o evento que eu mais acompanho, mas depois vou tentar acompanhar outros eventos também, como o Jungle Fight, que é nacional, tentar acompanhar o Bellator, a PFL, tá bom? Para início de conversa, né, a temporada de 2024 foi até boa pro Brasil, tá? Terminamos com o nosso querido Alex Poatan Pereira sendo um grande destaque, mas eu vou falar dele mais pra frente. Primeiro eu quero falar das grandes promessas, tá, que surgiram aí em 2024, que em 2025 podem fazer uma grande bagunça, tá, dentro do UFC. A primeira que eu quero falar é do Carlos Prates, tá, que é uma grande promessa, estreou agora em 2024 no UFC. Ele luta na categoria peso meio médio, tá? E ele estreou e teve 4 vitórias consecutivas no ano de 2024, contando com a luta de estreia, e todas pela via rápida, por nocaute, né? Então é uma grande promessa da Fight Nerds aí, né, que é uma academia que está crescendo muito, tá sendo referência até mesmo mundialmente, né? Então é uma grande promessa. Em 2025 espero grandes coisas desse lutador. É um lutador realmente muito experiente, é um cara muito bom no que faz, tem uma boa defesa de quedas, tem a mão forte, bate muito bem nos caras. Então esse ano acredito que vai ser muito bom para ele, esse ano de 2025. E falando também de um lutador que eu particularmente gosto muito, porque ele tem um estilo bem provocador, né? Aquele estilo que o lutador ele fica com a guarda mais baixa, tem uma esquiva muito boa, que é nada mais nada menos que o Maurício Ruffi, um grande lutador, um cara que estreou também esse ano. Eu tô com uma grande expectativa, ainda mais porque ele tá numa categoria que hoje é a mais disputada do UFC, né? Que é a categoria peso leve. Então, depois vocês pesquisem no YouTube, principalmente no canal do UFC, acredito que tenha lutas do Ruffi lá, principalmente a primeira que ele fez, que foi a de estreia, que foi no UFC Rio, tá? E vocês vão ver o quão interessante é esse lutador. Não tem como explicar, sabe? Para quem já acompanhou o McGregor, né, lutando aí no UFC, ele é um pouco parecido com o McGregor, né? Só tirando a parte do trash talk, da provocação, né, com os adversários, mas na luta, o estilo dele de lutar é muito parecido com o do McGregor, né? Aquele estilo de contra-ataque, de conseguir colocar a mão ali no adversário, conseguir nocautes, né? Conseguir knockdowns com facilidade. Então é um lutador bastante interessante, que eu estou muito curioso para ver o que ele vai arrumar aí nesse ano de 2025 no UFC, né? A bagunça aí que ele vai fazer. Deixa eu arrumar minha câmera. Pronto, acho que assim vai ficar melhor. E também falar do Jean Silva, que foi um lutador também da Fight Nets que eu acho que se destacou, tá? É um lutador muito experiente, um lutador que também dá para esperar muitas coisas boas dele, tá bom? E creio que também vai ser uma promessa muito boa aí para o Brasil no ano de 2025. Agora falando de lutadores mais consolidados, tá? Que já estão no UFC há um pouco mais tempo
E esse ano de 2024 foi um ano que eles se destacaram positivamente, tá? Primeiro eu vou falar de uma ordem cronológica do que se destacou menos, entre aspas, para o que se destacou mais, tá? Primeiramente, vou falar do Renato Moicano, tá? Foi um ano excelente para o Moicano. Ele conseguiu 2 vitórias importantes nesse ano de 2024, que alavancou ele no ranking dos leves, tá? Do peso leve. E em 2025 ele é cotado para enfrentar 2 grandes lutadores, o Max Holloway, que está subindo agora para o peso leve, né? Já lutou no ano de 2024 no peso leve, no UFC 300, contra o Justin Gaethje. E o Max Holloway é um lutador extremamente experiente, está no UFC há muito tempo. É extremamente difícil de nocautear ele ou até mesmo finalizá-lo, né? E até a luta passada, né, que ele teve disputa de cinturão contra o Ilia Topuria, que é o campeão dos penas atualmente, ele não tinha sido nocauteado por, se eu não me engano, mais de 20 anos. E o Ilia Topuria conseguiu esse feito, mas até então nenhum lutador tinha conseguido nocautear Max Holloway, né? E nem finalizá-lo também. Então, o Max ele é um lutador bastante experiente, é um lutador que merece total respeito, total admiração. E o Moicano ele é cotado para enfrentar esse lutador, não só ele como também o nosso grande brasileiro do peso leve, que também pode pintar aí numa disputa de cinturão nesse ano de 2025, que é o nosso querido Charles do Bronx, tá? O Charles, ele teve 3 lutas esse ano, né? Ele teve uma luta com o Beneil Dariush, onde ele venceu nessa luta. Depois ele teve uma luta com o Arman Tsarukyan, onde ele perdeu, né, e deixou de ser o desafiante número 1 ao cinturão, acabou perdendo essa chance. E o Arman ele vai enfrentar o Islam Makhachev agora no primeiro evento numerado do ano de 2025, mas isso eu vou falar também um pouco mais pra frente. E o Charles ele enfrentou o Michael Chandler no final de 2024 e venceu com folga o Chandler em todos os rounds que foram disputados e voltou a ser o desafiante número 1 depois do Arman, lógico, para disputar o cinturão dos leves. Então, muito provavelmente o próximo a disputar o cinturão será ele, tá? Agora resta esperar, né, para ver qual que vai ser o desfecho dessa luta entre o Islam e o Arman Tsarukyan, para vermos se o Charles vai ser o próximo de fato a disputar o cinturão dos leves. Outro lutador que se destacou muito em 2024 foi o Diego Lopes. Ele é brasileiro, se eu não me engano ele é da Paraíba, mas ele também tem uma certa nacionalidade mexicana, né? Tanto que os mexicanos também gostam muito dele. O Diego Lopes ele lutou 3 vezes nesse ano, a mesma quantidade do Alex Poatan, que foi o nosso destaque brasileiro, mas ainda assim o Diego teve o seu destaque. E em 2025 ele está sendo cotado para enfrentar simplesmente Alexander Volkanovski, que foi campeão dos penas por muito tempo. Hoje ele é um dos principais do ranking peso por peso, né, que é o ranking de melhores lutadores do UFC, né, no geral, para decidir quem vai ser o desafiante número 1 que vai enfrentar o Ilia Topuria, e até mesmo ele pode ir direto para uma disputa de cinturão contra o Ilia Topuria, tá? Então, é um lutador bastante interessante, é um lutador que eu estou muito curioso para ver como que ele vai se sair no ano de 2025, principalmente com esses 2 desafios que ele pode ter pela frente, seria o Volka e o Ilia Topuria, né? E vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? O que ele vai ter aí para esse ano de 2025. E agora falando do nosso grande lutador que mais se destacou no ano de 2024
que em 2025 também promete trazer altas emoções para os nossos corações brasileiros, que é o grande Alex Poatan Pereira, o cara que foi campeão no peso médio em 2024, perdeu o cinturão, foi pro 2023, perdão, perdeu o cinturão dos médios, subiu pro peso meio pesado, ganhou a luta para disputar o cinturão, disputou o cinturão contra o Iri Prochazka, né? Conquistou o cinturão do peso meio pesado e depois venceu 3 lutas em 2024 já como campeão. Ele foi declarado, o Alex Poatan, como o campeão que mais defendeu o cinturão em um ano, tá? Ele defendeu o cinturão 3 vezes só no ano de 2024. Nenhum outro campeão tinha feito isso até então. Isso eu falo em menos tempo, né? O Poatan, ele foi o campeão que defendeu o cinturão em menos tempo no UFC. Hoje o recorde é dele, né? E o Poatan, ele tá muito visado, tanto aqui no Brasil quanto também lá fora, né, na gringa. Então é um lutador muito bom e eu só arrisco a dizer que desde Anderson Silva não vemos um lutador que mexe tanto com o povo brasileiro, tá? Então aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Pelo que eu tô vendo sendo noticiado, provavelmente o próximo desafiante do Poatan será o Magomed Ankalaev, russo, primeiro do ranking dos meio pesados, extremamente bom esse lutador, e pode ser um grande desafio para o Poatan, mas vamos aguardar. E se vencê-lo, pode ser que o nosso campeão dos meio pesados tente o terceiro cinturão, subindo para o peso pesado, enfrentando ou John Jones ou Tom Aspinall, tá? E agora falando das expectativas para 2025, vamos falar primeiro desse vídeo, nós vamos falar dos eventos que vão acontecer agora em janeiro, tá? Serão 2 eventos agora em janeiro. O primeiro vai acontecer hoje, inclusive no dia dia 11 de janeiro, onde nós teremos o UFC Fight Night, com a luta principal sendo Amanda Ribas, nossa querida brasileira, contra Mackenzie Dern, que também é brasileira, né? Brasileira americanizada, né? Por conta do nome, mas ela é brasileira, tá? E será uma luta bastante interessante. Hoje eu vou acompanhar o UFC, depois eu vou fazer vídeos sobre esse UFC hoje e falar um vídeo mais em específico sobre o UFC 311, que será no próximo sábado e será o primeiro card numerado do ano de 2025, tá? E teremos lutas muito, mas muito interessantes. Vou falar só as lutas do card principal, depois eu vou entrar mais em detalhes no card do 301 no próximo vídeo, tá? Nas lutas principais do 311, perdão, não é 301 não, é 311, teremos nada mais nada menos do que Merab Dvalishvili contra Umar Nurmagomedov pelo título do peso galo. Será uma luta muito, muito interessante, não só pela qualidade dos lutadores, né? Como também porque existe uma rivalidade ali. Porque o Merab, ele é de um país onde existe uma rivalidade com a Rússia. O Merab até mesmo, ele deixa bem claro, né, que ele não gosta de russos, porque ele é georgiano, e a Geórgia ela tem um conflito histórico com a Rússia. Então, pode ser uma luta muito brigada e vai ser uma luta bem interessante, muito por conta dessa rivalidade. Pro Omar não existe rivalidade, para ele não é nada pessoal, né? Mas pro Merab vai ser uma luta um pouco levada pro lado pessoal, talvez, né? A gente vê isso também nas coletivas, né, que tiveram aí dos dois, onde os dois trocaram algumas farpas. Do Merab, teoricamente, está fugindo do Umar, né? E
o Merab sempre na defensiva, sempre mostrando que ali para ele realmente é um pouco pessoal a parada, então vai ser interessante. E no evento principal da noite do UFC 311, no próximo sábado, teremos nada mais nada menos que Islam Makhachev contra Arman Tsarukyan, né? O Arman, ele vem tentar roubar o cinturão do Islam Makhachev, que é o russo que tá deitando todo mundo do peso leve. É um lutador extremamente experiente e que eu acho que vai reinar por muitos anos ainda. Não acho que o Arman vai vencer, mas tudo pode acontecer, né? É MMA, afinal. Então tudo pode acontecer. Então, voltando para o evento que vai acontecer agora nesse sábado, no dia 11, nós teremos 8 brasileiros, tá? Que vão estar nesse evento. No evento principal, já falei o nome das brasileiras que teremos, que é a Amanda Ribas e a Mackenzie Dern. E no evento principal, nós teremos o brasileiro César Almeida, tá? No card principal. E no card preliminar, nós teremos Felipe Banes, Marco Túlio, Thiago Moisés, Nicole Cagliari e Bruno Lopes, tá? São todos esses brasileiros que estarão no card 8, no total 8 brasileiros no card. E olho nessa Nicole Cagliari, tá? É uma lutadora extremamente experiente. Eu vi que ela conquistou o contrato tem pouco tempo, ela vai ser estreante no UFC, tá? E ela conseguiu o contrato no Dana White Contender Series. E é uma lutadora extremamente agressiva. Então é uma lutadora que me chamou bastante atenção. Vamos ver como que ela vai ser no UFC, né? Nessa estreia dela no UFC. Então, no próximo vídeo, pessoal, falaremos de UFC 311, tá? O primeiro card numerado do ano, onde eu vou entrar mais em detalhes, tá? No card, tá bom? Mas a princípio nesse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei aí no final, tá bom? Um beijo, feliz ano novo e tchau!